Você já parou pra pensar que talvez seja a última geração que vai lembrar como era a internet de verdade? Eu não tô falando de nostalgia boba, não é sobre sentir falta de um Orkut ou de quando o YouTube não tinha anúncio, é mais profundo do que isso. Tô falando sobre o momento exato em que você percebe que tá conversando com uma máquina achando que é uma pessoa. Ou pior, o momento em que você não consegue mais diferenciar. 2024 foi um ano em que deixou de ser teoria da conspiração e virou estatística oficial. Pela primeira vez na história, mais da metade do tráfego da internet não é humano, 51%, a maioria. E não são hackers russos ou anônimos, são bots, inteligências artificiais, algoritmos criando conteúdo para outros algoritmos consumirem enquanto você e eu ficamos no meio disso, achando que ainda mandamos em alguma coisa. Mas o mais assustador não é isso. O mais assustador é que enquanto a gente tá aqui discutindo se a internet morreu ou não, ela tá literalmente matando o planeta. E tem um monte de gente ganhando muito dinheiro em cima disso tudo, vendendo a ilusão de que você também pode. E detalhe, 2026 é ano de eleição aqui no Brasil. E o que você vai descobrir nos próximos minutos sobre o que as inteligências artificiais podem fazer com o nosso voto vai mudar completamente a forma como você enxerga a democracia. Cada scroll, cada clique, cada conteúdo que aparece na sua frente. Seja muito bem-vindo ao Apocalipse Silencioso. Olá, amigos. Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você passou no celular hoje? Porque de acordo com 400 de vocês que responderam a pesquisa na aba comunidade, 14% gastam menos de 2 horas, parabéns a eles. 41% gastam entre 3 a 5 horas por dia na frente do celular. Outros 24% ficam de 6 a 9 horas por dia, praticamente um horário de trabalho inteiro. E outros 22% são daqueles que não preferem saber. Mas calma, se você não respondeu a pesquisa, porque segundo um estudo da Electronics Hub de 2024, o brasileiro passa em média 9 horas e 32 minutos por dia olhando para uma tela. Isso é 56,6% do nosso tempo acordado, mais da metade da nossa vida consciente. Para você ter uma noção, somos o segundo país do mundo que mais fica grudado em telas. Só perdemos para a África do Sul. A média global é de 6 horas e 37 minutos. A gente tá quase 3 horas acima da média. E para efeitos comparativos aqui, o Japão, que é um dos países mais tecnológicos do mundo, passa só 3 horas e 45 minutos por dia em tela. Menos de 1/3 do nosso tempo. Mas e daí? Todo mundo usa celular hoje em dia. O problema não é só usar o celular. O problema é o que você tá consumindo nessas 9 horas e meia. Porque a internet que você acha que tá usando não é mais controlada por humanos. E é aqui que nasce a teoria da internet morta, que não é nada nova. Ela circula desde 2010, nasceu em fóruns como o 4chan e Reddit, e em 2021, um usuário chamado Illuminati Pirate publicou o que virou o manifesto oficial dessa teoria. Mas muita coisa dali é delírio. Tem parte falando que o governo americano controla a internet, que youtubers na verdade não existem e que políticos são hologramas, mas no meio do lixo tinha ouro. A premissa central daquilo ali era simples. A internet, com o passar do tempo, deixou de ser um espaço dominado por humanos e virou um parque de diversões onde robôs criam conteúdo para outros robôs consumirem. E em 2021, quando o texto foi publicado, isso já parecia exagero, mas chegou em 2024. E a Imperva, uma das maiores empresas de segurança digital do mundo, soltou o relatório de 2025. E o número que eles falaram lá foi histórico. 51% de todo o tráfego na internet em 2024 era automatizado. Pela primeira vez na história, os bots ultrapassaram os humanos. Para você entender a velocidade com que foi isso, em 2021 eram 42% de bots. Em 2023 já eram 49%. Em 2024, os 51%. Maioria absoluta. Mas deixa eu te mostrar uma coisa ainda mais bizarra. Você usa o X ou o antigo Twitter? Sim, aquela rede que o Elon Musk comprou. Um estudo de 2024 estimou que 64% de todas as contas daquele site são bots, quase 2/3. Isso significa que quando você tá lá discutindo política, debatendo futebol, vendo um assunto viralizar, tem uma chance gigantesca de você estar discutindo com uma máquina, ou concordando com uma máquina, ou sendo manipulado por uma máquina. E o próprio Sam Altman, o CEO da OpenAI, a empresa do ChatGPT, admitiu isso. Ele tweetou em setembro de 2025: "Eu nunca levei a teoria da internet morta tão a sério, mas parece que realmente tem muitas coisas de IA no Twitter agora." O cara que criou a maior IA de todas e talvez a mais culpada por isso tudo, admitiu que a internet tá morrendo. Mas tá, isso aqui que eu falei até agora são só números. Deixa eu te mostrar como isso se manifesta no mundo real.
Você já ouviu falar em Shrink Jesus? Eu acho difícil, porque esse movimento aconteceu em 2024 no Facebook dos Estados Unidos. E o que aconteceu foi que uma enxurrada de imagens de Jesus Cristo com corpo de macarrão começou a viralizar. Cada uma tinha mais de 20, 30 mil likes. Mas o que estava acontecendo ali era um ciclo de conteúdo gerado por IA sendo curtido por contas de IA, criando assim um engajamento artificial. Pra nada, só pro algoritmo se retroalimentar e ganhar dinheiro com anúncios. Ou então, existem centenas de sites de notícias que na verdade são inteiramente gerados por inteligência artificial, onde nenhum ser humano escreve, nenhum ser humano edita, e tem uns casos bem bizarros onde a IA simplesmente falha e o texto publicado na matéria da notícia sai com aquelas frases genéricas de ChatGPT. Desculpa, mas como modelo de linguagem de IA, eu não sou capaz de acessar links externos. Esse exemplo aqui foi de um texto publicado oficialmente em um site que recebe anúncios de empresas reais, que ganha dinheiro de verdade com isso aqui. E em 2022, o Instituto de Estudos da Dinamarca previu que até 2030, 99% de todo o conteúdo online seria gerado por inteligência artificial, o que na época até que parecia loucura. Já hoje, uma empresa de análise chamada Graphite afirmou que no final de 2024, pela primeira vez, artigos gerados por IA ultrapassaram texto escrito por humanos. A internet não morreu de repente, ela tá morrendo com o passar dos anos. E a gente tá simplesmente assistindo isso, passando 9 horas e meia por dia consumindo isso. E bom, antes de a gente entrar mais a fundo nesse tema de fato, eu queria pedir pra você se inscrever aqui nesse canal, que a gente tá na reta final aqui pros 100 mil, e seria uma honra ter você aqui comigo. Enfim, vamos a fundo porque o buraco é bem mais embaixo. Até aqui eu te mostrei que a internet tá morrendo e que robôs dominaram o espaço digital. Mas e daí se a internet é só algo virtual? Não é real e não machuca ninguém? Na verdade, esse pensamento é errado. Porque enquanto a gente tá aqui vendo meme gerando textinho no ChatGPT, existe um custo físico real que já tá sendo pago. E não necessariamente é você quem tá pagando, é o planeta. Eu vou te dar um número aqui, presta atenção. A Agência Internacional de Energia projetou que entre 2024 e 2030, o consumo de energia de data centers de inteligência artificial vai mais que dobrar. Eles vão chegar a consumir 945 terawatts-hora por ano. Traduzindo, isso é equivalente ao consumo energético anual inteiro do Japão, um país com mais de 125 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos, onde seria o foco disso, data centers já consomem 4,4% de toda a eletricidade do país. E a projeção é de 12% até 2028 e de talvez 20% em 2030. Ou seja, em cada 5 watts de energia nos Estados Unidos vão ser só para manter inteligências artificiais funcionando. Bom, mas essa energia é limpa, né? Não exatamente. O Goldman Sachs soltou um relatório que diz que 60% do aumento da demanda de energia dos data centers será atendido queimando combustíveis fósseis. O resultado disso são 220 milhões de toneladas a mais de CO2 na atmosfera. Tudo isso para você ter uma imagem de você mesmo versão anime. Isso é bizarro. Mas tem uma coisa que é ainda pior que a energia, porque pensa comigo, o que acontece em um data center nada mais é que um conjunto, um conglomerado de computadores. De maneira bem resumida, é isso. Esse é o cérebro da inteligência artificial. O que acontece quando você junta tantos componentes elétricos em uma sala, ou em várias salas? Bom, basicamente, você gera muito calor. Até pela alta demanda, tudo fica muito quente. E como eles resfriam esse processamento todo? Com água. Muita água. Estudos de 2025 estimam que a pegada hídrica de IA nesse ano vai ficar entre 312 bilhões e 764 bilhões de litros de água. Isso é o equivalente ao consumo global anual de água engarrafada. Agora, olha que interessante, o CEO do ChatGPT, o mesmo cara de antes, também já falou sobre isso, mas claro, tentando minimizar. Ele disse que uma query no ChatGPT usa 0,00085 galões de água, tipo 1/15 de uma colher de chá. Parece muito pouco, não é? Só que o ChatGPT tem 300 milhões de usuários ativos por semana, gerando aproximadamente 1 bilhão de mensagens por dia. A conta disso seria 85 mil galões de água todos os dias. Mais de 31 milhões de galões por ano. Só de ChatGPT, só de inteligência artificial. E isso, é claro, sem contar o treinamento do modelo. Aí é claro que o Altman, convenientemente, não explicou se esse número incluía o custo de treinar um modelo e nem o que é uma query média. Mas mais assustador que isso, que a OpenAI está construindo data centers no Texas
Texas, em áreas desérticas. O nome do projeto é Stargate. Cada site vai custar 50 bilhões de dólares. O total previsto é de 850 bilhões. Cada centro vai ter capacidade para operar além de 1 gigawatt de energia. Isso abastece aproximadamente 750 mil casas. É a cidade de Seattle e São Francisco juntas. E bom, eu não sei se você percebeu que eu acabei de falar aqui que vai ser no meio do Texas, simplesmente no deserto, onde já falta água. Mas relaxa que pelo menos a OpenAI vai estar lucrando. Mas sabe quem no final das contas vai acabar pagando por isso? Você. Um relatório da Dominion Energy estimou que contas de luz residenciais nos Estados Unidos podem mais que dobrar até 2039 por causa do crescimento de data centers. E antes que você pense que isso é só um problema nos Estados Unidos, o Brasil está entrando pesado nessa corrida. Empresas estão construindo mega projetos de data centers em diferentes regiões do país, e os números que eles estipulam são absurdos. A empresa americana RT1 está construindo um data center em Maringá, no Paraná, com capacidade de 400 megawatts. Sabe quanto isso consome? Equivalente a Florianópolis, em Santa Catarina, ou a cidade de Santos, em São Paulo, ou até mesmo Gramado, no Rio Grande do Sul. Qualquer cidade com menos de 700 mil habitantes. A Scala Data Centers anunciou um campus especializado em IA em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. Começando com 60 megawatts, mas podendo chegar a 4.750, dependendo da demanda. Para você ter uma noção, o Brasil hoje tem 170 data centers espalhados pelo país. E até 2030, a capacidade instalada deve mais que dobrar. E por que o Brasil? Por causa da nossa matriz energética. A gente tem energia hidrelétrica, eólica e solar, energia limpa. Só que existe um problema. A maioria desses data centers está sendo construído no sul do país, perto de Itaipu, porque lá tem energia disponível. E claro, um clima mais frio que ajuda no resfriamento. Mas adivinha, eles também usam água. Os data centers de IA mais modernos usam refrigeração líquida, que circula por tubos ao redor de processadores para manter tudo funcionando. E sabe o que é pior? A maioria dessas empresas opera através de subsidiárias. Elas escondem quanto de energia e água consomem, alegando segredo industrial. A agência pública solicitou ao governo brasileiro uma lista de todos os data centers que pediram acesso à rede básica de energia. E 22 data centers responderam. E 13 deles foram pedindo confidencialidade sobre o consumo energético. Ou seja, a gente não sabe quanto essas empresas estão consumindo, e elas fazem questão de manter em segredo. Enquanto isso, em 2022, os data centers brasileiros consumiram cerca de 2 bilhões de litros de água. Parece pouco se a gente comparar com a agricultura, que consome 53% da água do nosso país, mas entre 2022 e 2029, a projeção é que esse consumo chegue a 30,4 bilhões de litros de água acumulados. Então, no fim das contas, a sua energia vai ficar mais cara e o planeta vai esquentar mais. Tudo para você poder usar o ChatGPT para fazer um meme do presidente. Mas enfim, o que isso tudo tem a ver com as eleições? O ano em que estamos. As IAs nunca tiveram tão fortes e tão irreconhecíveis, e justamente em um ano eleitoral. O que as IAs podem fazer com os votos das pessoas é aterrorizante. No dia 4 de outubro de 2026, mais de 155 milhões de brasileiros vão votar para presidente, governador, senador e deputado. E essas vão ser as primeiras eleições gerais com as novas regras do TSE, a Resolução 23.732 de 2024, que proíbe deepfakes em campanhas eleitorais. Deepfakes basicamente são vídeos e áudios hiperrealistas criados por IA. Você pode, por exemplo, pegar a voz do William Bonner e colocar ele para falar qualquer coisa. Você pode pegar também um rosto de um candidato e colocar ele falando ou fazendo qualquer coisa. E o TSE falou que isso é proibido e que, se for usado, tem que deixar aviso que é gerado por inteligência artificial. Só tem um probleminha: ninguém vai avisar e vai rolar muita desinformação. Porque os vídeos que mais repercutem ou geram ódio ou apoio de seus espectros políticos nem sempre são, e na maioria das vezes não são, postados pelos perfis oficiais. Dando um exemplo aqui, um vídeo do Lula é postado onde ele diz que odeia guaxinins. Dias depois, milhões de fãs de guaxinins já repercutiram o vídeo, compartilharam, deram likes e postaram em outras contas. O estrago já foi feito. A maioria das pessoas acredita que ele odeia guaxinins. Não importa quem fez o vídeo, não importa a primeira conta que postou, quando qualquer pessoa tem acesso a essas ferramentas. E é claro que perfis falsos não vão avisar quando o conteúdo é gerado por IA. O DFR Lab mapeou 78 casos
dados de conteúdos confirmados ou suspeitos de serem gerados por IA só nas eleições municipais de 2024. Isso foi só para prefeito. Imagina em 2026 para principalmente a presidência do país. Isso que a gente já tem todos os dias um gostinho do que vai ser isso, com os vídeos que já circulam antes e também com os famigerados golpes por IA que já vem fazendo muitas vítimas com o decorrer dos anos. Isso não é teoria da conspiração, já aconteceu e vai acontecer mais. Em 2016, uma empresa britânica coletou dados de 87 milhões de usuários do Facebook, sem autorização. No Brasil, foram 443 mil pessoas afetadas. E eles usaram isso para criar perfis psicológicos dos eleitores, mapearam medos, desejos e traumas, e aí mandaram propaganda política direcionada para manipular essas emoções. Foi assim que Donald Trump ganhou as eleições de 2016 nos Estados Unidos e que o Brexit passou no Reino Unido. A diferença de lá para cá é que antes se precisava de uma equipe gigante para conseguir esses dados, milhões gastos e uma expertise técnica. Em 2026, qualquer assessor de campanha com um laptop e acesso ao ChatGPT, por exemplo, pode fazer algo parecido. Entende a gravidade? Não vai ser possível para a maioria das pessoas descobrirem se um vídeo é real ou fake. Não vai ser possível saber se aquele vídeo é real ou é feito por IA. E os especialistas já vêm dizendo isso de muito antes, de que é impossível mensurar o tamanho dos problemas que essas IA vão gerar em 2026 e adiante. Porque isso nunca aconteceu antes, nunca foi tão perfeito e nunca foi tão reconhecível. Não em uma eleição com 155 milhões de eleitores, não em um país onde as pessoas passam quase 10 horas por dia na frente do celular. 2026 vai ser o experimento e nós somos as cobaias. Mas calma que, enquanto isso acontece nas eleições, tem muita gente ganhando dinheiro e não são só as Big Techs. Você provavelmente já viu no seu Instagram, nos stories ou em anúncios, aquele cara que aparece do nada dizendo que encontrou um jeito de fazer X mil reais por mês usando inteligência artificial. Depois do lançamento do ChatGPT em 2022, uma enxurrada de especialistas em IA apareceu do nada. Gente que 3 meses antes estava vendendo curso de marketing digital. De repente viraram experts em IA. O curso do Twitter é um belo exemplo disso. E o pior é que funciona, porque em 2024, consumidores perderam mais de $1 trilhão com golpes online. E a Global Anti-Scam Alliance prevê que golpes gerados por IA vão ser os principais em 2026. Porque agora qualquer pessoa pode clonar uma voz, criar uma pessoa do zero e gerar fake news em massa. Fazer pessoas famosas dizerem algo que nunca tinham dito. A OpenAI já disse que interrompeu mais de 20 campanhas criminosas que tentaram abusar da plataforma só em 2024. Mas não adianta, sempre tem alguém vendendo o sonho. Deixa eu te apresentar aqui a Itana Lopes. Ela é uma influencer digital, jovem, bem-sucedida. E ela não existe. Esse perfil aqui é 100% gerado com inteligência artificial. Ela nunca tira dia de folga, nunca envelhece e, teoricamente, nunca tem cancelamento. Esse é um caso isolado da gringa, de uma influencer comum. Mas no Brasil e no mundo, nos últimos meses, ficou muito mais comum esses casos e pior ainda. Aqui no Brasil, é muito comum de se ver criadoras de conteúdo adulto geradas por IA, geralmente controladas por adolescentezinho de TikTok que descobriu como fazer um golpe. Eles usam IA para gerar esses vídeos falsos delas, seja para postar em perfil ou até mesmo criar um conteúdo de nudez explícita. Então, só fazendo um adendo aqui depois na edição, que eu descobri que, na verdade, eles conseguem fazer isso não só com mulheres, que isso quer dizer que eles conseguem fazer esses perfis falsos, onde eles vendem conteúdo adulto, de pessoas que se pareçam ou que tenham uma aparência infantil, até porque essas pessoas não existem, mas mesmo assim, isso é muito bizarro. Isso mostra o quão longe essas pessoas estão dispostas a ir pelo dinheiro e também o quanto essas ferramentas facilitam disso acontecer. Enfim, pode voltar aí pro vídeo, só saiba que existem casos ainda mais nojentos e eu espero de verdade que as plataformas encontrem um jeito de monitorar se um perfil é falso ou não de forma mais eficaz e, claro, banir eles imediatamente a partir do momento que ele se parece com uma criança ou tem uma feição mais infantil. Mas quem impede isso? Ninguém? Não existe segurança, até porque teoricamente não é proibido o que eles fazem. Quer dizer, é proibido, mas é muito difícil de ser rastreado. E mesmo assim, é muito bizarro. E por falar nesses casos, aconteceu muita coisa grave essa semana. O Grok, a inteligência artificial do X do Elon Musk, nos últimos dias de dezembro e nos primeiros de janeiro, usuários descobriram que podiam pegar uma foto de qualquer pessoa da rede social, uma foto normal, com roupa, e pedir pro Grok despir ela digitalmente, mas não pegando a foto da pessoa e enviando para IA para ela fazer, o que já seria bizarro. Eles simplesmente chegam no post da pessoa e comentam pro bot fazer o que eles quiserem. Isso independente de quem seja, mulheres, homens, adultos,
crianças. O próprio Grok já admitiu publicamente que houve falhas nos mecanismos de segurança que permitiram a geração de imagens sexualizadas de menores. A França e a Índia já denunciaram oficialmente o X, enfim, fizeram todo um processo legal. Mas sabe o que é mais bizarro? A xAI, a empresa do Musk que desenvolve o Grok, tinha sido avisada sobre isso em agosto de 2025. Uma coalizão de organizações de proteção infantil mandou uma carta para a xAI alertando que a ferramenta de geração de imagens do Grok era essencialmente uma máquina de nudificação esperando para ser armada. Eles ignoraram. E quando os jornalistas da Reuters e da BBC pediram um comentário oficial da xAI sobre o caso, sabe qual foi a resposta? Um e-mail automático com a frase Legacy Media Lies, traduzindo para a mídia tradicional mente. Enquanto tudo isso, o próprio Elon Musk estava vendo tudo e ironizou. Ele postou uma foto dele mesmo de biquíni, gerada por IA com emojis de risada, e sempre tirou sarro da situação. Depois disso, a xAI desativou temporariamente a geração de imagens, mas o estrago já tinha sido feito. E esse é o ponto. A tecnologia já existe, já está acessível e já está sendo usada para o mal. Mas então, e agora? Bom, o que eu posso fazer é te dar algumas dicas. Se você vai receber um vídeo, uma notícia ou um áudio de alguém, principalmente se ela for famosa ou especialmente se for durante as eleições, você precisa checar primeiro o perfil oficial. Não acredite em nada que não venha de um perfil oficial e verificado. E quando eu digo verificado, não é aquele selo azul que qualquer pessoa hoje em dia consegue no X e no Instagram simplesmente comprando. Você precisa pesquisar o perfil exato da pessoa que te deixou com alguma dúvida sobre o vídeo ser real ou não. Porque as pessoas podem muito bem criar um @LulaOficial e pagar pelo selo e gerar fake news naquele perfil. E é claro, se o que a pessoa estiver falando é polêmico demais ou fora da mão demais, desconfie. Se você receber um vídeo de alguém falando algo completamente absurdo, tipo que vai acabar com o SUS ou que vai liberar todas as drogas, calma. Respira. Pergunta por que diabos essa pessoa falaria isso em público? Se não faz sentido, provavelmente é fake. E claro, quando você for consumir conteúdo, procure por criadores reais. Gente que coloca a cara e que tem história. E não só um perfil anônimo postando um vídeo genérico. Porque quanto mais a gente valoriza o trabalho humano, mais a gente freia essa onda de conteúdo artificial infinito que tá praticamente matando a internet. Enfim, eu não quero que você saia daqui achando que eu repudio essas inteligências artificiais, até porque há anos por cientistas, programadores e especialistas, eles dizem que essa é a tecnologia do século, algo que faria a gente chegar em outro nível de evolução tecnológica muito mais rápido. E realmente, nos poucos anos que ela se popularizou, a gente já conseguiu fazer algumas coisas úteis com ela, coisas que levariam horas de trabalho manual humano. Aqui nesse canal, por exemplo, como eu toco tudo sozinho, eu faço a roteirização, a edição, a gravação, até mesmo a thumb. As IAs me ajudam muito na parte da pesquisa e da roteirização, só de um tempo pra cá, quando eu percebi que elas já estavam um pouquinho mais inteligentinhas. Mas perceba o uso da palavra ajudam. Eu acho muito importante a IA ser usada para auxiliar em trabalhos humanos, não em gerar e não em substituir, e muito menos em enganar pessoas. Então é isso. Tomem muito cuidado com os vídeos que vocês vão ver a partir de hoje. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço.